Do livro O Céu e o Inferno, parte 2, capítulo 2, Espíritos Felizes, Antoine Cousteau. Membro da Sociedade Espírita de Paris, sepultado em 12 de setembro de 1863, no cemitério de Montmartre, em Vala Comum. Era um homem de coração que o Espiritismo reconduziu a Deus. Completa, sincera e profunda era a sua fé em Deus. Simples calceteiro, praticava a caridade por pensamentos, palavras e obras consoante os fracos recursos de que dispunha, e encontrando meios, ainda assim, de socorrer os que possuíam menos do que ele. Se a sociedade não lhe adquiriu uma sepultura particular, foi porque lhe pareceu dever antes empregar mais utilmente o dinheiro em benefício dos vivos, do que em vãs satisfações de amor próprio, além de que nós, os espíritas, sabemos melhor que ninguém que a vala comum é, tanto quanto os mais suntuosos mausoléus, uma porta aberta para o céu. O Sr. Canut, secretário da Sociedade e profundo materialista de outros tempos, pronunciou sobre a campa a seguinte alocução: Caro irmão Cousteau, faz alguns anos, muitos dentre nós, e eu em primeiro lugar, não viríamos ante este túmulo aberto, que representaria apenas o fim das misérias humanas, e depois o nada, o pavoroso nada, isto é, onde não existia nem alma para merecer ou expiar, e consequentemente, nem Deus para recompensar, castigar ou perdoar. Hoje, graças à nossa santa doutrina, divisamos aqui o termo das provações, e para vós, querido irmão, cujos despojos baixam à terra, o triunfo dos labores e o início das recompensas a que fizeram jus a vossa coragem, resignação, caridade, as vossas virtudes e, acima de tudo isso, a glorificação de um Deus sábio, onipotente, justo e bom. Sede, pois, caro irmão, o portador das graças que rendemos ao Eterno por ter permitido dissiparem-se as trevas do erro e da incredulidade que nos assoberbavam. Não há muito tempo, e nestas mesmas circunstâncias, com a fronte abatida e o coração lacerado, em desânimo, nós vos diríamos, amigo, adeus para sempre. Mas hoje vos dizemos, de fronte erguida, radiante de esperanças, e com o coração repleto de amor e de coragem, caro irmão, até breve, orai por nós. Um dos médiuns da sociedade obteve ali mesmo sobre a sepultura, ainda meio aberta, a seguinte comunicação, ouvida por todos os assistentes, coveiros inclusive, de cabeça descoberta e com profunda emoção. Era, de fato, um espetáculo novo e surpreendente esse de ouvir palavras de um morto, recolhidas do seio do próprio túmulo. Obrigado, amigos, obrigado. O meu túmulo ainda nem mesmo de todo é fechado, mas passando um segundo, a terra cobrirá os meus despojos. Vós sabeis, no entanto, que minha alma não será sepultada nesse pó, antes pairará no espaço a fim de subir até Deus. E como consola poder-se dizer a respeito da dissolução do invólucro, eu não morri, vivo a verdadeira vida, a vida eterna. O enterro do pobre não tem grandes cortejos, nem orgulhosas manifestações se abeiram da sua campa. Em compensação, acreditai-me, imensa multidão aqui não falta. E bons espíritos acompanharam convosco, e com estas mulheres piedosas, o corpo que aí jaz estendido. Ao menos todos vós tendes fé e amais o bom Deus. Certamente não morremos só porque o nosso corpo se esfacela, esposa amada. Ademais, eu estarei sempre ao teu lado para te consolar, para te ajudar a suportar as provações. Rude ser-te-á a vida, mas repleto o coração com as ideias da eternidade e do amor de Deus, como serão efêmeros os teus sofrimentos. Parentes que rodeais a minha amantíssima companheira, amai-a, respeitai-a, sede para ela como irmãos. Não vos esqueçais nunca da assistência que mutuamente vos deveis na terra, se é que pretendeis penetrar a morada do Senhor. Quanto a vós, espíritas, irmãos, amigos, obrigado por terdes vindo a esta morada de pó e lama, a dizer-me adeus. Mas sabeis, e sabeis muito bem vós,
que minha alma imortal vive, e que algumas vezes vos irá pedir preces que jamais lhe recusareis para auxiliá-la na via magnífica que lhe descortinastes na vida terrena. A vós todos que aqui estais, adeus. Nós nos podemos rever noutro lugar que não sobre este túmulo. As almas me chamam a conferenciar. Adeus, orai pelos que sofrem, e até outra vista. 3 dias depois, evocado num grupo particular, o espírito Costiou assim se exprimiu por intermédio doutro médium. A morte é a vida. Não faço mais que repetir o que já disseram, mas para vós não há outra expressão senão esta, a despeito do que afirmam os materialistas, os que preferem ficar cegos. Ó, meus amigos, que belo espetáculo sobre a terra, o de ver tremular os estandartes do espiritismo. Ciência profunda, imensa, da qual apenas soletrais as primeiras palavras, e que de luzes leva aos homens de boa vontade, aos que, libertando-se das terríveis cadeias do orgulho, altamente proclamam a sua crença em Deus. Homens, orai, rendei graças por tantos benefícios. Pobre humanidade! Ah, se te fora dado compreender. Mas não, que o tempo não é chegado ainda, no qual a misericórdia do Senhor deve estender-se por sobre todos os homens, a fim de lhe reconhecerem as vontades e a elas se submeterem. Por teus raios luminosos, ciência bendita, é que eles lá chegarão e compreenderão. Ao teu calor benéfico aquecerão os corações, tonificando-os no fogo divino, portador de consolações como de fé. Aos teus raios vivificantes, o mestre e o operário virão a confundir-se e identificar-se, compenetrados dessa caridade fraterna preconizada pelo divino Messias. Ó, meus irmãos, pensai na felicidade imensa que possuís como primeiros iniciados na obra da regeneração. Honra vos seja feita. Prossegui, e um dia como eu, vendo a pátria dos espíritos, exclamareis: a morte é a vida, ou antes um sonho, espécie de pesadelo que dura o espaço de 1 minuto, e do qual despertamos para nos vermos rodeados de amigos que nos felicitam, ditosos por nos abraçarem. Tão grande foi a minha ventura, que eu não podia compreender que Deus me destinasse tantas graças relativamente ao pouco que fiz. Parecia-me sonhar, e como outrora me acontecia sonhar que estava morto, fui por instantes obrigado ao temor de voltar ao desgraçado corpo. Muito não tardou, porém, que me desse contas da realidade e rendesse graças a Deus. Eu bendizia o mestre que tão bem soube incutir-me os deveres de homem que crê na vida futura. Sim, eu o bendizia, agradecia-lhe porquanto o livro dos Espíritos despertara-me na alma os elos de amor ao meu Criador. Obrigado, bons amigos, que me atraístes para junto de vós. Participai aos nossos irmãos, que estou muitas vezes com o nosso amigo Samson. Até outra vista e coragem, porque o triunfo vos espera. Felizes os que houverem tomado parte no combate. Daí por diante, o Sr. Costiou manifestou-se constantemente na sociedade e em outras reuniões, dando sempre provas dessa elevação de pensamentos que caracteriza os espíritos adiantados.